Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora com Atualidades Pampa. Neste dia 12 de outubro de 2017. Não importam as notícias que tenhamos para dar neste dia de hoje, não são muitas, é um feriado. Nada de diferente aconteceu. Dia de Nossa Senhora Aparecida, um feriado, dia da criança. Atividades das mais diversas possíveis. O comércio praticamente não funcionou. Talvez em alguns lugares, nos centros maiores, onde os shoppings funcionam. Mas, especificamente, hoje registra uma data. Há 25 anos atrás, o que ainda é um mistério, um acidente de avião marcou o desaparecimento de Ulisses Guimarães. Porque efetivamente foi um desaparecimento. Até hoje, nunca mais se soube de Ulisses Guimarães. Coincidentemente, no mesmo lugar onde desapareceu uma outra personalidade, não tão conhecida, não tão marcante, mas também bastante importante, que foi Teori Zavascki. Também teve a queda do seu avião na mesma região. Então vamos ficar por aí. Vamos começar esse programa de hoje para todo o estado do Rio Grande do Sul. O Atualidades Pampa começa agora, neste dia 12 de outubro de 2017. Lembrando os 25 anos passados da morte de Ulisses Guimarães, que teve e tem até hoje uma importância muito grande para este país. Não é verdade, Cão? É verdade, dona Magda. Eu não vou me meter no detalhe da morte do Ulisses Guimarães, foi atentado, desapareceu, porque eu acho que a teoria da conspiração, afinal de contas, um político pode cair um avião. Isso acontece no mundo todo. Pode acontecer. Eu acho que não. Talvez a teoria Zavascki é mais uma conspiração mais assim real que Ulisses Guimarães, no meu entendimento. Mas foi uma coincidência, né? Uma coincidência local. Uma coincidência, exato. Mas falando de política, eu queria fazer um fato importante hoje em Porto Alegre. Eu queria questionar para o meu querido amigo, doutor Gustavo Vitorino, o seguinte. Os taxistas estão com impeachment contra Marquesan. Pediram. Opinião minha, os taxistas estão extremamente errados. Por quê? Porque os taxistas estão na contramão da população. Por que eles pediram o chão? Por causa que dos aplicativos não está sendo cumprido, todos esses detalhes aí que talvez o doutor me explique melhor. Eu vou ver só o lado mais assim da população. Se você, Magda, está aqui na Rede Pampa, você quer me visitar aqui ali na minha casa, vai conversar comigo. Eu moro aqui a 2 quilômetros da Rede Pampa. Um Uber vai lhe cobrar R$6 no máximo, R$7. Um táxi vai lhe cobrar R$12 a R$13, porque ele tem a bandeirada. Por que a bandeirada? Por que isso? Porque ele não gosta de fazer corrida curta. Porque ele tem custo, mas os taxistas compram um carro subsidiado pela metade do preço. Eu acho que isso aí é o maior benesse que um taxista tem. Então, eu acho que a população está muito a favor do Uber. Essa história de contra o Uber é um tiro no pé que os taxistas estão dando, criando uma imagem assim de antipatia da população. É uma opinião minha. Eu queria que o senhor Gustavo Vitorino fizesse uma análise disso que eu acho dessa situação. Não, Chicão, assim, o que aconteceu foi o seguinte, foi aprovada uma lei municipal na Câmara de Vereadores que criava uma série de exigências para os motoristas do Uber. A alegação dos motoristas de táxi é que essa lei não vem sendo cumprida e não vem sendo fiscalizada.
Então, o que os motoristas de táxi querem é que essa lei seja cumprida, como a exigência de placa da cidade, uma série de outras, uma série de exigências ali, algumas inclusive que eu achei ilegais. Mas que ontem foram também dispensadas. Eu acho que eles não viram só que era isso que eu ia dizer. Essas leis, eles alegam que não foram cumpridas. Só que essas leis estavam sob júdice e, através de uma liminar, a Prefeitura de Porto Alegre foi impedida de fazer cumprir essa lei, alguns dispositivos dessa lei. Então, assim, tem uma ambiguidade e aí tem um conflito jurídico, político-jurídico. Eu acho que os taxistas avançaram pedindo impeachment, mas achei que foi meio... negócio meio panfletário, meio exagerado, enfim. Mas quiseram fazer uma movimentação e parece que conseguiram. Eu acho que o impeachment não avança, não tem base legal, porque a Prefeitura, agora mesmo que quisesse, não pode por uma questão de uma ordem judicial. Agora, que existe uma guerra declarada, existe, mas eu posso garantir para você uma coisa, só uma imbecilidade tiraria hoje o transporte público, o transporte privado por aplicativos de sua aplicabilidade no país. Porque não tem, até a Inglaterra teve a coragem de tirar, em Londres foi proibido o Uber. Nós já falamos daquele dia que você... Só na cidade de Londres, porque no resto da Inglaterra pode. Só na cidade de Londres. Liverpool tem. Mas a pressão que está sobre a cidade de Londres, a população está pressionando lá o prefeito, estão enchendo o saco. E lá tem um fator político, que é o seguinte, a maioria dos táxis lá são de imigrantes muçulmanos. E o prefeito de Londres é muçulmano. Então tem um outro cenário. Tem um javazinho, Tem um outro cenário. Qualquer lugar, tu vai procurar, no final da corda, no final do novelo, tem um gato agarrado. Tem um cenário. Não, em Londres tem metrô, tem outras alternativas de transporte que não tem aqui, né? Porto Alegre. Por exemplo. Metrô, por exemplo. Em outras cidades a gente tem um bom transporte por preço bom. Tem um ônibus que é um charme. Eu nunca peguei um táxi em Londres. Tem táxi, eu nunca peguei um táxi. E tem segurança para andar na rua. Segurança. E outra coisa, o metrô de Londres, em algumas estações, são extremamente charmosas. Vale até como turismo. Agora, comparado com Porto Alegre... Aqui o surgimento dos aplicativos foi ótimo para a concorrência. A gente já falou 1000 vezes que o serviço do táxi melhorou. 100% os taxistas estão mais simpáticos, né, mais educados e também o estado dos carros estão melhores. Outra, surgiram empregos para as pessoas que estavam sem alternativa, sem emprego. E outra coisa, as pessoas que não usavam esse tipo de transporte, usavam o seu carro, hoje estão optando por esse tipo de locomoção. Então, eu acho que por ser econômico. Por ser mais econômico. Por ser econômico e também o fato das baladas e de não poder beber e a segurança também, independente do uso do álcool e não, o fator segurança, sabe? Evitar assaltos, roubo de veículos. Ficou mais em conta. Ficou muito mais em conta. As pessoas, mais seguro e mais em conta. As pessoas aos poucos estão arrumando o seu Uber amigo. O cara já tem um motorista amigo que mora não sei onde, aí fica perto. Assim como os taxistas já tinham aqueles clientes fiéis, né? Você faz o cliente. E também isso foi tão positivo que o próprio táxi adequou-se a isso, que tem o Easy Táxi, que tem tarifas mais acessíveis. Easy Táxi 99 e outros. Isso é uma boa coisa, não é ruim. Do papel. Pega o teu carro e vai até o centro da cidade hoje. O que a gente paga de estacionamento no centro da cidade não vale a ida e a volta com o Uber ou com o Cabify ou qualquer desses No Moinhos de Vento é a mesma coisa. Vamos mais adiante com a insegurança, com os roubos de veículos, com os assaltos aos motoristas e roubos, e aí, consequentemente, roubos de veículos, os seguros estão impossíveis. As seguradoras agora estão cobrando preços exorbitantes para fazer o seguro do seu automóvel. Vai cair as Cada vendas vez de automóvel mais a gente em relação está ao Uber. repensando se vai continuar com o automóvel ou exato, não vale a pena. Então, tudo está conspirando contra o uso do veículo particular. E outra coisa, né? A tarifa dos ônibus e lotação estão exorbitantes, então as pessoas acabam vendo que compensa muito mais tu pegar um Uber, porque é quase o mesmo valor. A lotação é o mesmo preço do Uber. R$10. Se três pessoas... perigoso, né? Quantas vezes as pessoas já foram assaltadas dentro da lotação? Se 3 pessoas vão pra balada, 3 meninas, que é comum, no próprio ônibus, né? Tem assalto. 3 meninas vão pra balada. Faz a conta. 3 lotações
um Uber, um Uber ou um táxi, um Easy Táxi, uma coisa assim. Magda, eu pego muito táxi, até porque o Easy Táxi, né, que é o aplicativo que eu uso, tem várias promoções, acaba ficando mais barato do que os outros aplicativos. Os taxistas ficam bravos com a gente, cara. Mas assim, ó, vamos deixar bem claro que a rentabilidade caiu a rentabilidade. Ninguém vai ficar desempregado, vai passar fome, mas a rentabilidade caiu. E isso é uma realidade que não tem como a gente mudar. Mas é que os valores eram absurdos, sim, né? claro, era uma coisa que era cartorial a coisa. Agora, o mais triste de tudo é o seguinte, Cão, é que uma minoria, não é a maioria dos taxistas, mas uma minoria começou a estragar isso, sabe como? Virando barão. O cara era dono do táxi, mas não trabalhava. Ele tinha 3, 4 motoristas, cada um fazia assim. tudo. Ainda é? Qualquer táxi, tu pega, a maioria dos táxis que você pega, o motorista não é o dono do carro. Mas eles estão sofrendo muito também, Jéssica. A gente ouve dos motoristas essa queixa. Quase fome. Eles estão com problema porque o próprio barão já não tem mais tantos funcionários, entendeu? Sim, a rentabilidade caiu. A rentabilidade caiu. É porque o barão, como é que ele fazia? Ele cobrava assim, olha, qual é a diária? A minha diária é R$120 por 12 horas de táxi. Bom, tá, hoje não pode cobrar isso, porque o táxi não tem essa rentabilidade para pagar ele. O funcionário já não é esse que está berrando. E olha só, ainda com esse assunto, ontem ainda peguei um taxista que me buscava com outros aplicativos aqui na TV. E ele acabou voltando para o Easy Táxi, porque a porcentagem que tem que repassar dos outros aplicativos, né, para o aplicativo é muito maior do que a do Easy Táxi. Então, eles acabam vendo que é mais compensador para eles. Aí você sabe que o Uber agora está com o sistema de monitoramento, porque também o Uber está longe de ser anjinho, né? Vamos lá. É um bom negócio. É caro. Tudo certinho, mas o Uber está longe de ser anjinho. Que é o seguinte, o grande problema do Uber, você ter o teu Uber particular, é que ele não registra. Ele não paga o Uber. Aí não tem os 20% que o Uber... Aí o Uber acompanha ele pelo GPS. Mas Vitorino, Pelo GPS. Brasileiro é fogo, né? É o jeitinho brasileiro. Aí acompanha ele pelo GPS. Escuta, o senhor pegou esse passageiro aqui no Lindóia e foi... O senhor teve no Lindóia e depois foi direto para o aeroporto. Aí o cara tem que dar explicações para a central do Uber. Mas, Vitorino, eu fiz um estudo interessante, Maria. E aí é o seguinte, tá fora. Um cara que anda normalmente de carro, ele anda 50 km por dia, 1.500 por mês. Então eu fiz uma simulação. Um cara compra um carro e o outro não compra. O que é um carro legal no Brasil? É um Jeep Renegade, um Corolla, um Civic, que não é tambor. É carro nacional, tu entra no shopping e tem 200. Não faz grau, mas nenhum com esse carro. É igual a um Uber. Por mês, esse carro te sai, se tu somar seguro, Magda, DPVAT, blá, 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 1.700 pila por mês de gasolina. E 3 revisões. E eu fiz um cálculo. Com 1.700, tu deixa 1.000, tu anda de Uber todo dia em Porto Alegre e te sobra 700 para alugar esse carro fim de semana, se você vai para a praia ou para Gramado. Agora, que também pode ir de Uber para a praia e para Gramado. Quem comprou o carro, gastou 80 mil, daqui a um ano pela FIP vale 60, daqui a 2 anos 50. E quem tem 80 tem 100 no banco. Outra coisa, faz grau na rua com esses carros? Não, faz grau, está de Porsche, Ferrari, sei lá o quê. Esses carros são normal, é tudo carroça. Então, carroça por carroça, eu ando com uma carroça que é do Uber, sentado no banco de trás, e o cara me deixa em carro com o motorista. E eu não sou alvo de assalto. Posso te perguntar, o que é tambor? Tambor é um carro que sai na rua, as pessoas ficam te olhando, vai, carrega legal, cara com o braço tem que pra fora. fazer barulho, tem razão. Pois eu queria saber. Não, ela me deu razão aqui, ela anda de carro, é verdade. Não, mas tá certo. Sim, mas eu concordo. Vão terminar não andando Vai E muito mais muitas a pena. pessoas pensam a mesma coisa sobre comprar apartamento. Também. Começou um pensamento dessa pensamento do uso e não do termo. Eu vou até te dizer uma coisa. Esse pensamento eu conheço já há algum tempo. Tem um grande executivo que eu conheço, que é até da Brasil Foods. Não é pouca coisa, da Brasil Foods. E ele, há muitos anos, desde que ele se mudou para São Paulo, ele é do Rio Grande do Sul, e ele foi presidente, é presidente da Brasil Foods, tá? Que é a antiga Sadia. E ele mora em São Paulo e ele não comprou apartamento em São Paulo. Ele aluga apartamento em São Paulo. E investe o dinheiro que ele teria comprado apartamento. Mas, Magda, uma casa na praia
Muitas pessoas estão fazendo isso. A maioria das pessoas que pensam dessa forma, o que acontece? Quando vai comprar um apartamento, se tu parcela, tu vai pagar o dobro daquele apartamento. Agora, se tu for alugar, tu pode pegar um valor mais baixo de aluguel e guardar uma parte que você E aí vai rendendo, tu paga o aluguel e sobra dinheiro. Pois E uma casa na praia, Me Magda. permitam discordar. Não, pois é, eu não tenho esse... Muita gente usando essa técnica. O automóvel, No imóvel eu não concordo imóvel são ativos diferentes. Não, mas o que a gente está dizendo é que é uma vertente de pessoas que estão fazendo eu não isso. estou comparando, eu não estou comparando e acho que a Cris também não comparou. Eu acho que Não nada a ver uma assim, coisa com a outra. porque são ativos Na casa tu perde, O no carro automóvel tu ganha. desvaloriza quando tu sai saiu da agência. Tu saiu da concessionária, Já na esquina desvalorizou. ele já desvalorizou. E o imóvel corre o risco de valorizar. O imóvel valoriza. Mas, Magda, tem gente que tem esse pensamento. Uma coisa mais tem. interessante que eu vi, E pessoas que entendem de negócio. é a Muitos casa na economistas praia, Magda. pensam assim. O nosso litoral não tem hotel. Só tem um hotel legal em Atlântida, em Torres, desculpa, que é o Guarita Parque, não tem um hotel 4 estrelas. Os outros hotéis são pousadinha de fundo de posto de gasolina ali na Estrada do Mar. Então, o que é veraneio legal? O veraneio em Atlântida, nossa Beverly Hills, blá, blá, blá. Uma casa legalzinha em Atlântida é no mínimo 1 milhão. Fora dos condomínios top. Casinha. 1 milhão? Casinha. No mínimo, hein? Vitorino, 1 milhão? Casinha. Mas, Vitorino, só vê um raciocínio. Fora de 1 condomínio. milhão pra tu veranear mal. Ainda dá uma de chinelo. Porque o bacana tá no Lagos Parque, no chinelo, Bosque, tá no Ilhas. Não, Tá, mas não faz ok. a presença. Ok. Tu pega esse 1 milhão e deixa 10 mil, em 10 mil reais, tu aluga essa casinha chinelão meia boca, um mês legal em Atlântida. Aí que tu tá Tu enganado. aluga, um mês tu aluga, Sabe por 10 quanto que pila. custa um aluguel em Atlântida, janeiro e fevereiro? R$1.000 por dia. É o que se paga no Havaí para alugar uma R$1.000 casa. por dia é preço de R$1.000 jurerê. por Tu dia. aluga a casa então, 10 mil. Eu já procurei. Não, mas tu aluga Chega- a casa... chega a dar dor no peito Mas sabe de onde tu alugar aluga a uma casa? casa Da de Paraguaçu R$1.000 por pra dia. trás, entre Atlântida e Capão. Não vai ficar E eu perto quero te dos dizer uma bacanas coisa, ali. as casas estão tão desvalorizadas fora de condomínio, pela insegurança e tudo mais, que hoje com 800 mil tu compra uma casa Mas em não, Atlântida. mas não faz tambor. Atlântida é no tambor. Então aluga dentro do condomínio, então. Já Aquele que é manda tambor ver. é pra quem? Qual é Não, o então, tambor? não- É ali, tá do lado Você tá do que outro, nem lado daquele megalo, mano. Que nem o Ayrton Rush, ele comprou uma casa. Onde é que é a casa? Praia do Barco? Praia do Barco, dizendo que era Atlântida. Quer dizer, as pessoas têm a fixação de Atlântida. Mas é a minha Vamos ser Atlântida. justos, não, vamos ser não, justos. não vamos citar nomes. Ele herdou a casa do Aquela casa da Praia do Barco deles ele é uma herdou, casa ele herdou, é uma da casa família. Mas é o uma casa de tambor família. é Atlântida dos condomínios. Fora, sim, fica mas não, isso fora. é bobagem, isso é Mas quem vai bobagem. falar que é Ou tem uma bobagem, casa na Magda? praia, Isso é aquela, não isso é aquela interessa. casa que é bobagem. E se aquela casa falasse, Eu hein, acho doutor uma Ruxo? roubada condomínios, quer saber bem? Vale mais do que um condomínio inteiro, né? Mas é, Se aquela casa falasse... Olha aqui, ó, Magda, atenção. Hoje é dia das crianças, dia de Nossa Senhora, mas também tem aniversariante. Então eu quero mandar um beijo pro meu namorado, Leonardo, que está de aniversário hoje, no dia 12 de outubro. Parabéns! Já deixei uma declaração pra ele lá no meu Instagram, no Facebook. Tu leu, Mas tu né, anda Marcos? piruando. Ela me mostrou. Ela já xingou o rapaz. O Vitorino chegou elogiando Eu a minha cumprimentei homenagem. ela e acho muito bonito quando uma pessoa demonstra amor, explicita o amor. E ela fez uma declaração muito bonita pro namorado dela no Facebook. Aí eu cheguei e disse pra ela, pô, parabéns, GG, que legal. Isso, eu acho muito bonito isso. É porque ela é bem tratada. É claro, demonstração de personalidade, coisa e tal, assim. O Vinícius de Moraes que tinha razão. Relacionamento pode durar 5 dias, 5 anos ou 5 décadas. Isso aí. Não importa. Que seja seus- eterno, quando os O seja. nosso vai ser eterno. Os seus relacionamentos duram quanto tempo? Não é da sua conta, o senhor vai despilotar. Ai, não precisa ser grosseiro assim também, né? Marne Barcelos, por favor. Isso aí é o tipo do comentário desabrido. Pois é. Mas não é, Marne. Deu Tu o quê? chegou aqui essa Desabrido. semana... Desabrido é algo fechado? Hein? Mas o Marne chegou aqui essa semana contando até do jantar romântico lá, deixa assim, entre Marne Barcelos, três vamos e tal. ao dia 12. Aliás, o Mário me arrumou confusão com a história do jantar. Porque estão pensando que foi essa semana, mês Bom, passado. e ao que estão pensando as áreas de quem pensa. O negócio é não pensar. Marne Barcelos. 25 anos depois, morte de Ulisses Guimarães, ainda mistério. Eu tive o prazer de conversar, entrevistar algumas vezes lá em São Paulo, quando morava em São Paulo, o professor Ulisses Guimarães. Era professor de Direito da FIAM, Faculdades Integradas Alcântara Machado, lá de São Paulo, e também da FMU,
do professor Edivaldo. Duas grandes faculdades, um campus universitário bastante grande, tinha em Brasília também, e ele dava algumas aulas lá, de vez em quando dava aulas lá. E ele era uma pessoa profundamente simpática, tinha muito conhecimento do direito e era um político, aqueles velhos raposões da política paulistana. Profundamente conhecedor do direito, era considerado pelos seus alunos um grande professor. Mas uma coisa que me marcou muito nesse relacionamento profissional com o professor Ulisses Guimarães era o seu jeito, a sua maneira de rir, a sua personalidade. E um comentário que ele fez antes da morte dele, naquele helicóptero Esquilo, que caiu numa tempestade e voando de Angra até São Paulo. Ele, quando foi chamado de velho pelo Fernando Collor de Mello, o que este velho quer? Ele, com aquele jeito dele, diz assim, eu sou velho, mas não sou velhaco. Eu sou velho, mas não sou velhaco, que é outra coisa totalmente diferente. Então, ele foi a personalidade, o homem das diretas já. O homem que impulsionou milhões e milhões de pessoas nas praças do Brasil, principalmente lá em São Paulo. A presença de radialistas, meu amigo Osmar Santos, da Fafá de Belém, Chico Buarque, todo mundo esteve presente nisso aí. E eu me lembro exatamente do dia em que a Constituição Brasileira, em 1988, foi publicada. Ele mostra aquele livrinho e disse, aqui está o novo Brasil, aqui está a Constituição. Ela pode ser contestada, mas ela existe. Então, eu sinto muita saudade desse velho e grande político que foi Ulisses Guimarães. Pois eu não sinto nenhuma saudade. Bom, é problema do senhor. Eu acho que esse cidadão foi um oportunista, se abraçou no Sarney, tomaram conta do país, criou o PMDB que está aí hoje, que fez isso com o Brasil, em parceria com o PSDB, em parceria com o PT. O PMDB está no poder há muito mais tempo que o PT e o PSDB. O PMDB sempre esteve no poder. O Ulisses Guimarães que criou isso, o partido sem ideologia. Onde está a chave do cofre? Estamos perto. E ele foi quem promulgou. Ele e o Sarney levantando a Constituição. Essa porcaria que está aí, que todo mundo está vendo o que fez com o país. Eu não acredito dizer que a Constituição brasileira é uma porcaria. É uma porcaria. É horrível. Isso é horrível. Uma droga. Pelo amor de Deus. É a Constituição do... Vamos mudar a Constituição, mas dizer que é uma porcaria. Vai acusar isso aí. A Constituição mal feita mais para carta de intenção que para uma carta magna. Mas, o Gustavo... Pode ser muito boa para Dinamarca, para a Suécia, para o Brasil. O Brasil sai de um período militar. O Brasil estava mudando. Existia essa tendência de uma nova Constituição. Mas nós somos os culpados. Eu sou culpado, porque eu botei aqueles deputados lá que criaram essa Constituição. Você também botou aquela gente lá. Nós é que somos culpados. Nós temos que escolher a dedo aqueles que farão a nova Constituição brasileira. O Brasil precisa de uma nova Constituição enxuta, mas uma Constituição possível e passível de ser integrada à sociedade brasileira. Não feita de utopia. Utopia todo mundo quer. Justamente o Ulisses Guimarães. Com menos privilégios e mais deveres e mais disciplina. O que falta nesse país é disciplina. As pessoas são indisciplinadas. Tudo bem, tu tem toda a razão, te admiro, tu é meu ídolo, total, mas quem fez toda essa sacanagem foi o Ulisses Guimarães, que o Vitorino tem razão. Mas o Ulisses Guimarães, essa história, mas ele foi um conjunto de pessoas. Mais um conjunto. A direta já, ele foi o grande personagem da direta já. Aquilo ali ia acontecer mais dia, menos dias, militares. Mas pode acontecer com ele. Mas a Constituição veio dele. Que não tinha o dom da palavra. Ele não tinha esse carisma todo. Nem da beleza, nem da beleza. Não, é feio também. O senhor também é feio. Agora. Peraí, eu sou bonitinho. Eu sou engraçadinho. Simpático. Bilu, então. É simpático. Eu não posso falar sério da máquina. Não fala. Mas não é sério esse assunto. Tá ótimo. Ele me achincalha. Não, ele me achincalha. Ele chamou ele de feio, ele só disse que ele era bonitinho. Você vai ficando vermelho. Tu que começou a achincalhar. Eu fico preocupado com você. Não, eu só quero dizer pra vocês... Agora eu vou te dizer que os políticos estão em baixa, completamente em baixa no nosso país. Hoje, né, comemorando os 300 anos, né, do achado todos de vaiados. Senhora. Da aparição. Todos, exatamente. O Papa em alta, né? Porque o Papa, uma surpresa, mandou uma mensagem que foi bem bonita, dizendo para os brasileiros, pedindo desculpas por não ter aparecido, né? Que ele tinha prometido que apareceria, mas não apareceu. Mas ele prometeu de tanto que insistiram, né? Porque ele, desde o início, ele disse que não poderia vir. Não, e ele disse, a vida de Papa tanto não que incomodaram ele, que ele foi obrigado a dizer, talvez. Mas ele, desde o início, ele disse que não vinha. E ele disse que
a vida de Papa não é fácil, enfim, pediu para os brasileiros não perderem a esperança, para continuarem com esperança. Então, o Papa foi a parte boa hoje, né? O Papa foi muito aplaudido e os políticos muito vaiados. Desde o anúncio dos políticos, eles foram vaiados, quer dizer, que realmente os políticos estão em baixa, né? Como a gente está vendo, eles estão levando um calor assim na nuca. Acho que não vai ser fácil para ninguém na próxima eleição. E não é de esquerda, nem de direita, nem de coisa. Não, bastou ser político, tá todo mundo. Bastou ser político e que as pessoas... Isso é uma parte negativa, né, Gustavo? Porque nem todos são iguais, mas a democracia é feita do exercício da política, mas de forma coerente. Quem provocou tudo isso foram eles. É verdade, Hoje eu dei uma opinião lá na rádio, muita gente ligou, metade me xingou, metade achou que eu estava certo. E eu vou externar aqui para vocês. Essa coisa da censura das obras... A toda a ação corresponde uma reação, mesma força, mesma intensidade, porém em sentido contrário. Isso é uma lei da física. Fizeram essa lambança toda. Sabe que já apareceu projetos na Câmara Federal criando censura? Censura prévia para obras de arte. Olha o absurdo. É um absurdo, né? Isso é um absurdo. Né? Isso é um absurdo. Mas veio a cabresto do quê? Dessas bobagens que andaram fazendo. É que então, se apoiou na circunstância. Sim, a liberdade, ela exige responsabilidade. E me parece que sobre esse aspecto, eles não têm... Quer ver uma coisa? Olha a ambiguidade, Magda. Você já viu essas organizações que estão protestando contra a censura e fechar, os caras enfiando vela não sei onde, no outro aí, essas barbaridades? Não, todo mundo viu as imagens, né? Imagens de crianças, de animais. Tá todo mundo, os defensores. Você sabia que grande parte dessas ONGs que está metida nisso que era a proibição da obra de Monteiro Lobato? Por quê? Porque dizem que Monteiro Lobato é racista. Que a obra de Monteiro Lobato é racista. Por quê? Mas e por quê? Porque é racista, porque ele usa expressões como negrinha e cabelo duro. Aí querem proibir a obra de Monteiro Lobato. E querem que se mostre abertamente um sujeito enfiando uma vela no nariz do outro. Para! É que as coisas... São os mesmos idiotas, as mesmas ONGs. Olha aqui, quer ver? Essa discussão aí, a dona Paula Lavigne, lá, ex-mulher do Caetano, coisa e tal, e o Caetano, essa turma de atristas da Globo, estão tudo blá, 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 a censura... Esses mesmos censuraram biografias não autorizadas. Então pimenta nos olhos dos outros é colírio? É colírio. Eles fizeram campanha para não se autorizar biografia. Ninguém podia fazer biografia de ninguém se não fosse autorizado. Como assim? Então assim, é o país da hipocrisia. Das poucas coisas que o Lula disse de verdade sobre o Brasil foi isso. O Brasil é um país hipócrita, é um país canalha. É verdade. Para começar... Pelo próprio. Por isso que você fala. Gustavo Vitorino, amenidades. O nosso telespectador, Coronel Paulo Mendes, que foi o grande... Eu gosto desse. Coronel, grande chefe da Brigada Militar deste estado. Achava o cacete nos arruaceiros. Está na nossa audiência. Dá um abraço no Vitorino, esse é o cara. Ele está na nossa audiência. Eu sou fã. Ele assiste sempre o nosso programa, está nos acompanhando. Coronel Paulo Mendes, torce para mim nunca ser governador do estado, senão eu vou intimar o eu gostaria, mas ele não pode, agora ele não pode, ele já está aposentado. Não, mas eu boto de secretário de segurança. Desaposenta ele. Desaposenta, dá um jeito. E não é convite, não, é intimação. Marli Barcelos, mais uma mulher é patrona da Feira do Livro, Valesca Assis, esposa do Luiz Antônio Assis Brasil? Eu estou te dizendo. A 63ª Feira do Livro de Porto Alegre, que começa no dia 1º de novembro, terá como patrona Valesca Assis, que era a Cíntia Moscovitch, agora é mais uma vez uma mulher. Valesca Assis. As pessoas têm adquirido o hábito de criticar a Feira do Livro. Eu não gosto que critique a Feira do Livro. Por que criaram a... Tem gente que critica, que diz, tá decadente, que não sei o quê. Decadente, a maior feira. Eu acho muito legal a Feira do Livro, gente. A Feira do Brasil. Muito legal, um patrimônio. Em que sentido, Gustavo? Um patrimônio. Não, a gente vê aí as pessoas escrevendo que não gostam. Mas é que as pessoas adoram criticar. Isso. Sim, respeito, mas assim, mudou o perfil? Mudou. A Feira do Livro mudou o perfil.
concordo. Assim como tudo tem que mudar, né? Reciclar. Eles dizem que mudou. Reclamo que não é mais a mesma coisa e tal, e que perdeu muito, e que virou só um ponto comercial, coisa e tal. Gente, eu respeito a opinião alheia, mas eu gosto da Feira do Livro. Seja no formato que for, é um patrimônio cultural da nossa cidade, os livreiros têm condição de vender, as pessoas têm condição... As pessoas compram livro, Magda, a R$2, a R$3, a R$5 no balaio. Puxa vida, numa época como essa, as pessoas têm a oportunidade de comprar livro barato e os livreiros têm condição de vender os seus lançamentos, os artistas, os escritores dão entrevistas para os veículos de comunicação, a Rádio Pampa transmite ao vivo de lá, a TV Pampa, outras emissoras de comunicação também colocam postos lá para transmitir, ou seja, a gente... Eu gosto da Feira do Livro. Outra coisa, né, Vitorino? As pessoas durante o ano, muitas não têm o costume de ler. E quando chega a Feira do Livro, muita gente quer ir lá para ver o que está sendo exposto, o que pode ser comprado. Pessoas que veem livros que durante o seu dia a dia não veem, lá compram, começam a ler. Então, eu acho que é um grande incentivo. Escolas levam crianças para conhecer também. Eu acho que isso é favorável, é muito válido. Eu tenho muito orgulho da Feira do Livro. É que as pessoas adoram criticar, né? É normal. Eu vou lançar o meu livro no ano que vem na Feira do Livro. Mas eu quero Vivendo a Noite com Chicão Tofani, 35 anos de televisão. Então, com a melhor público do Jorge Alemão. Acho uma ideia legal. Eu acho legal. Comecei ali, mostra quando era menino, comprei espaço na televisão, num guri. Você é um cara conhecido, você é um cara, sabe? Então, assim, mas o que vai interessar? Gente, os segmentos, o Marne não cansa de repetir aqui, não importa o que você vai ler, o tipo de livro, leia. É verdade. Leia. Bom, eu ia dizer que eu tenho muito orgulho da Feira do Livro. A Feira do Livro é um marco importante da cidade de Porto Alegre. O que acontece com a sociedade gaúcha, com a mãe gaúcha? A mãe gaúcha, isso eu tenho muito orgulho de dizer, porque a minha mãe era assim, me obrigava desde menino a ler um livro e me cobrava o que eu havia lido. Eu sei, muita gente compra livro e não lê, joga ali no canto e não lê. Isso está absolutamente errado. Então, o Rio Grande do Sul, nós gaúchos, nós temos esta formação que advém da própria família, da própria mãe, da leitura, da consagração à leitura. E quando eu chego na casa de alguém, de um amigo, etc., porque eu vejo que a pessoa não tem livros, que a pessoa não tem uma biblioteca, está na internet, maravilhoso a internet. Mas a internet não dá o embasamento de um livro. A internet, você vai ali, pega um resumo, uma sinopse do livro. Eu li o livro tal. Isso não existe. Não. Eu conheço muitas pessoas que fazem isso. Não, sim, mas isso não existe, né? Muita gente até para trabalho em escola e tudo mais. Até para faculdade. Até para faculdade tem gente que faz. Então, a Feira do Livro, eu recomendo a todos vocês. Você não vai comprar nenhum livro? Não vai. Mas passa lá. Porque no momento que você olhar, você vai encontrar muitos amigos, muitos conhecidos, e você vai se sentir muito bem. Mas eu quero dar os meus parabéns ao Chicão Tofani por esta camisa de revolucionário cubano. Não, é de SEALs. Não, isso aqui é do comando Navy SEALs, aquela operação. É cubano isso aí? Não, que pegou Bin Laden no filme A Noite Mais Escura, de Kate Bigelow, a prisão de Bin Laden. Eu achei que era cubano. O relógio não são dos Não, SEALs. o relógio não é dos SEALs. O relógio é um G-Shock by night. Olha aqui, ele está recebendo o valor das casas. Em Atlântica, tem até de 2.500 no condomínio da minha irmã. Chamou de sargento? Mas o Mar me 500 no condomínio. Me identifico com... Diário? O Mar não vai ficar o mesmo. Me identifico contigo porque a minha mãe também fazia eu ler os livros. Ela fazia eu ler os livros, às vezes, em voz alta para aprender a pontuar textos. E me cobrava. Eu sou filha de professores, né? Pai e mãe professores. Agora que e aí ela me cobrava. O que eu tinha lido? Né? Obrigada, mãe. Foi muito bom. O que a gente percebe hoje é que realmente a internet toma conta desse mercado de jornal, né? O jornal passa a ser online, mas é uma leitura completamente diferente do que a leitura de um livro. A mesma coisa da revista. A revista não chega nem aos pés de um livro. A revista eu até acredito que possa ser online. Agora, o livro, pegar um livro de 200 páginas e ler no computador é uma coisa muito não estranha. dá, não é legal. Eu acho que não combina. Não tira aquela magia de você folhear, Mas como é que é o nome levanta. daquele tablet, tipo um tablet? E-book.
E-book. Não pegou, né? Não pegou, né? Acho que vai ter outro nome. Eu acho que talvez para os jovens até pegue. E-book é o livro que está na internet. Não, é um eletrônico, só para livros. Né? Tipo um tablet. Não é um tablet comum, é tipo um tablet, formato de um tablet onde tu baixa ali, tu compra e tu baixa ali os livros. Para nova geração funciona. Não é um iPad? Não é esse. iPin pode ser. Dona Magda, Pois não. eu vou mandar um abraço, um beijo para um casal de meninos, a Marina e o Matheus, que tem 5 anos de idade, assiste o nosso programa. Ele é filho da Rachel, que é a Raquel na versão inglesa, e do Danny, que é a versão do Daniel em inglês. Porque o grande charme é um nome português virar inglês. Isso todos os dias eu, Marco Antônio Pereira, falando na Grenal. Teu nome é Edmundo? Não, teu nome é Ed. Senão não é fashion. O nome do equipamento é Kindle. Kindle. O senhor é o Francis. É que eu sou Francesco, italiano. Já acha fashion. Já é fashion. O meu é Jéssica. Jéssica é um nome legal. Jéssica é um nome inglês. O senhor de Sargento Tainho, o senhor não vai retocar? Mas não pode ser meu advogado. Ele pode vir com uma ação. Ele pode falar total. Na trabalhista, imposto de renda, tudo legal. Sou um homem 0 a 0. Trabalhista é bom. Tive um câmera, fiz tudo pelo cara, fui para dentro do cadrinho do cara, o cara botou na justiça, eu pagava o cara ainda, alegando que eu não pagava adicional noturno, mas o cara vai ser câmera de noite, só de noite que adicional diurno, então é o maior mandrake isso. Agora o negócio é fazer programa com iPhone. O câmera é o iPhone. Por isso que tem desemprego no Brasil, viu, Mário? Falando nisso, é uma bomba, emprego. A coisa está fervendo. Ontem, eu acho que foi ontem que eu levantei aqui a questão dos corretores de imóveis e eu recebi uma resposta muito boa dos nossos telespectadores. Recebi muitos documentos aqui, foram dezenas de corretores de imóveis que me procuraram, mandaram documentos de toda a ordem. Olha, é muito polêmico o caso e acho que o caso merece até mesmo uma investigação do Ministério Público Federal. A Delegacia Regional, o Ministério Público do Trabalho, parece que já entrou no circuito. Não sei o que resolveu, se não resolveu. A história é a seguinte: criaram um sindicato chamado Sindicato dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul, que fica localizado na rua Marcílio Dias. Está aqui o número do CNPJ, direitinho. Bom, esse sindicato resolveu mandar cobrança extrajudicial, eu tenho documentos aqui, cobrança extrajudicial para todos os corretores de imóveis do Rio Grande do Sul, cobrando os últimos 5 anos de imposto sindical. E quem não paga, eles estão executando na justiça. É uma cobrança extrajudicial através de uma carta, né? Uma notificação extrajudicial, Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. Só que os corretores de imóveis pagam o seu tributo, a sua contribuição para o CRECI, que é o órgão oficial, historicamente é o órgão que rege a categoria. O que está acontecendo? O CRECI não se manifestou, está fazendo um silêncio cúmplice sobre isso aqui. E aí, sabe o que eu descobri? Que muitos dos diretores do CRECI são diretores desse sindicato. Ah, que legal. Que trampa. Então, assim, a justiça foi acionada. E o que até agora se tem, por incrível que pareça, é que a Justiça do Trabalho está ficando do lado desse tal de sindicato. Bom, tem um cidadão que cancelou, aliás, está sendo grande o cancelamento de matrículas do CRECI e pessoas que estão indo trabalhar, corretores de imóveis que estão indo trabalhar na clandestinidade exclusivamente por conta disso aqui. Isso aqui já está judicializado. O Ministério Público do Trabalho até agora não se manifestou. Eu gostaria de que o Ministério Público do Trabalho se manifestasse, mandasse uma carta para o programa, eu quero ler aqui. Assim como também eu gostaria que alguém da assessoria de imprensa do Tribunal Regional do Trabalho se manifestasse sobre isso aqui, porque isso aqui é um absurdo. Eu gostaria também de ouvir o sindicato e também o CRECI, porque os corretores de imóveis estão sendo cobrados retroativamente 5 anos. Tem gente recebendo nota de não sei quantos R$1.000 para pagar imposto sindical. Imposto sindical, não esqueçam, acabou agora há pouco, né? Com a instituição da nova lei.
mas eles estão cobrando e mandando para todos os corretores de imóveis. O que está acontecendo? Os corretores estão cancelando a sua matrícula no Cresci e indo trabalhar na clandestinidade por conta disso aqui. Eu gostaria que alguém me explicasse da legalidade disso aqui e do porquê a justiça não está do lado do trabalhador e sim de sindicato. Falando em explicações, ou enfim, né, em esclarecimentos, eu quero mostrar para vocês a imagem do raio que caiu sobre as nossas torres agora há pouco, que foi o que nos tirou do ar por algum tempo. E fez com que nós tivéssemos prejudicado a nossa transmissão do nosso programa por alguns minutos, e que a gente ficou sem áudio, ficou sem imagem, depois voltou, depois veio, depois foi. Esse mau tempo aí que está sobre Será que não foi o remake? O nosso estado. Pode ter sido também, mas o Thor. Puxou aquele aí a gente ficou sem comunicação e a gente tentava voltar para o ar. Tivemos algumas dificuldades bem severas aí de continuar a transmissão do nosso programa. Então, desculpe a dificuldade que a gente teve, a interrupção que nós tivemos aí do nosso programa. As pessoas perguntando bastante pelo Face. E a gente não conseguia explicar, então agora a gente... Nem a gente sabia o que estava acontecendo. Nem a gente sabia o que estava acontecendo. Teve um cara aqui que me xingou, disse, volta, covarde. Não acredito. Achou que tu tava fugindo. Foi tu, então. Falando nisso, eu vou ler um WhatsApp pra ti, tá? Boa noite, Carla e bancada. Exatamente, Vitorino. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. O senhor teve uma reação espalhafatosa sobre a obra alheia. Agora tem que engolir a opinião dos que rebelaram contra Monteiro Lobato. O senhor pode reclamar, não é? Não sou contra nenhum dos dois. Eduardo. Assim, só que tem uma coisa. Entre o Monteiro Lobato e o sujeito que enfia a vela na não precisa falar onde, né? A diferença é brutal. Entre a obra de Monteiro Lobato e um sujeito deflorando uma ovelha, uma obra deflorando uma ovelha, a diferença é brutal. Entre o Monteiro Lobato e um homem nu na presença de uma criança de 4 anos, a diferença é brutal. O Monteiro Lobato foi por causa do pó do Purilim Pimpim, aquele negócio. Não é só isso também, por causa da tia Anastácia. Tia Anastácia, tem um monte de coisas, umas coisas ridículas. Mas naquela época era a fala da época. Mas aí é que tá, Mário. Nós concordamos contigo, mas é para tu ver onde é que chegam as coisas. E são os mesmos. E essa mesma turma agora que fala de liberdade, repito, quer proibir biografia no Brasil. Mário Barcelos, alô, Magda e bancada, estamos fazendo leitura labial, falem mais devagar e olhando para a câmera, não estamos escutando vocês e a gente não fazia ideia também das coisas que estavam acontecendo. 12 de outubro de 1798, aniversário do imperador Pedro I. 12 de outubro de 1822, aclamação do imperador Pedro I. 12 de outubro de 1931, a construção levou 9 anos, inauguração da estátua do Cristo Redentor. A ideia de construir uma grande estátua do Alto do Corcovado foi sugerida pela primeira vez em meados da década de 1850, quando o padre Pedro Maria Bosch sugeriu a colocação de um monumento cristão no Monte do Corcovado para homenagear a princesa Isabel, regente do Brasil e filha do imperador Pedro II. Em tempo, a data em que a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi pescada do Rio Paraíba do Sul foi em 17 de outubro. Então, os 300 anos serão comemorados na próxima terça-feira. Vinícius de La Paz de Maratá, do Rio Grande do Sul. E quem mais aniversaria hoje, Mário Barcelos? Eu ia começar justamente com Dom Pedro I, quarto de Portugal, primeiro do Brasil, quarto de Portugal, em função de uma novela da Globo. Ele voltou a ficar muito conhecido e as pessoas se interessarem pela sua história. Pedro foi uma figura fundamental na história do Brasil, depois vai para Portugal, porque seu irmão Dom Miguel queria assumir como rei aquele país. E ele volta para lá e depois morre muito jovem, ainda com 36 anos de idade. Ele chega a nascer em Portugal? Ele foi. Inclusive tem uma praça ali no Rossio, que fica na Baixa, em Portugal, a praça Pedro IV, tá? Pedro IV e Pedro I do Brasil. Ele era uma pessoa que todo mundo conhecia pela sua atividade sexual, né? Tinha muitas mulheres. É verdade. Tanto é que ele tinha uma fama horrível na corte europeia. Mas esse Dom Pedro também não era fácil, né? Não, Dom Pedro I. Quantos anos ele morreu? Ele tinha 36 anos quando morreu. Nossa, que novo! E o segundo?
O segundo morreu com quase 70 anos. E como é que era o segundo? Ele era... puxou ao pai? Não, ele tinha uma namorada lá, uma nobre lá, que ele teve um relacionamento e tal. Mas ele era um homem muito alto, né? Ele puxou muito o aspecto da mãe dele, que era austríaca, e era um homem de extrema cultura. Ele passou a vida estudando, a bem da verdade. O grande desejo de Dom Pedro II era ser mestre escola, era ser professor. E ele tinha um trauma, porque ele tinha uma voz muito fina. Eu já tinha contado isso para vocês. Ele tinha uma voz muito fina. Então, ele procurava não falar muito. Então, ele era muito taciturno, ele ouvia as pessoas, tinha muita paciência, exercitava muita paciência. Mas foi, durante o seu governo, o Império Brasileiro cresceu muito, inclusive na área cultural, porque ele foi amigo das maiores personalidades culturais da Europa, Júlio Verne, Victor Hugo e todas aquelas personalidades. Mas vamos falar agora, voltar a falar dos aniversariantes. Leon Eliachar foi um jornalista brasileiro de origem egípcia que morou no Rio de Janeiro e trabalhou nas principais revistas e jornais do Rio de Janeiro. O caso peculiar é que ele foi assassinado pelo marido de uma mulher que ele tinha um caso lá no Rio de Janeiro. Então ficou muito famoso esse caso à sua época. Não, eu sabia, quando tu falasse o nome dele... Essa é uma morte, se o cara tem 80 anos, é grande morte. Bom, Mas o cara é o cara, né? Com 80 anos, o marido matar... Com 80 anos morto por um marido ciumento. Outro aniversariante é meu amigo pessoal, uma das pessoas que eu mais gosto, chama-se Luiz Vieira. Luiz Vieira completa hoje 89 anos de idade. Sim, continua trabalhando, faz um programa de rádio, na Rádio Carioca, lá no Rio de Janeiro, e ainda faz shows, não sei como é que ele está fazendo nos últimos tempos, mas ele viaja porque ele está muito inteiro, Luiz Vieira, e continua casado. Foi um grande namorador. Ah, pois é, quando tu olhou, agora começou a chegar. Meu amigo Luiz Vieira. Tu tem a namorada e a segunda mulher moram tudo junto. O outro aniversariante... Os custos, a crise, meu amor. O outro aniversariante... Meu amor é muito bom. Luciano Pavarotti, esse realmente foi o maior tenor dos últimos 50 anos, Luciano Pavarotti. Ele e Mário Lanza. Mário Lanza foi em outra época, que também morreu muito jovem, que tinha um temperamento profundamente agressivo. Mas o Pavarotti não morreu tão jovem. Ele tinha 60 e poucos anos. 63. Jovem, muito jovem. Aparentava mais. Né? Mas ele era com aquela aparência, aquela opulência italiana, aquelas coisas todas. E o Pavarotti foi um grande ídolo e continua sendo um ídolo, né? Ele é o melhor dos 3 tenores, Plácido Domingo e Carreira. Ele era maravilhoso. Eu lembrei de você ontem, assisti um trecho da Maria Callas, em preto e branco, cantando a ópera Carmen, de Bizet. Não tem interpretação de Carmen como a da Maria Callas. Não tem. Eu tenho esse disco. Você tem? Eu assisti o vídeo em preto e branco. É um vídeo muito antigo, que tem ela cantando sem microfone. E digo mais, eu li a biografia da Maria Callas. A Maria Callas, antigamente, não tinha essa tecnologia, ela cantava sem microfone no Homem Teatro, a ópera Carmen. E Montserrat Caballé, que tu acha? Rapaz, você fica... ela é maravilhosa, tudo, mas eu acho que como a Maria Callas não tinha. Tanto é que no final da vida ela já não tinha mais a mesma voz. E eles remixaram com a voz dos primeiros discos. Das primeiras gravações, que ela não conseguia alcançar as notas, que era uma coisa assim assombrosa. O intervalo de voz dela era um negócio. E o caso assombroso dela com aquele nosso amigo, né? Aristóteles. Onassis, né? Ela tinha a maior decepção da vida dela, foi o casamento dele com a Jaqueline Kennedy. Quantos anos ele morreu, o Aristóteles? 60, na faixa dos 60 anos. Cara, chegava a 80, né? Mas pelo amor de Deus. A vida era difícil, né? Medicina para milionário, né? Sim, né? A medicina era diferente também. Fulvio Stefanini, outro grande ator brasileiro que está de aniversário no dia de hoje. Mas tá gordo, né? Tá impressionante. Tá usando a grife Circo Vostok, porque não há pano para fazer. Não há pano para fazer. O jornalista brasileiro Hermano Henning, está de aniversário, continua no SBT. Você sabe que ele foi locutor da Deutsche Welle, na Alemanha. Ele filho de pais alemães, aí resolveu trabalhar 4 anos ou 2 anos, porque os períodos de contratos da Deutsche Welle, a onda alemã, em programas emitidos para Portugal e Brasil, são de 2 anos. Então pode ser renovado por mais 2 anos. Me parece que ele ficou 4 anos na Alemanha. E depois foi correspondente na Europa, desculpem, da Rede Globo. Carlos o Chacal.
de aniversário no dia de hoje, Chicão Tofani. E Lixe Sanches Ramírez. É verdade. O venezuelano Ramírez que teve naquele problema que deu da OPEP em Viena, que foi feito o filme em Munique até. Era um mercenário a serviço dos palestinos. O Sérgio Malandro, de aniversário hoje. A Claudinha Abreu, a bela atriz que está completando hoje 47 anos. É bonita aquela guria, né? É impressionante. 47 anos. Parece que ela tem... 30, 28. 28, é verdade. Tem 3 ou 4 filhos, né? Quatro né? filhos. Tá E ela tem uma qualidade. Ela tirou o curso de filosofia. Ela é filósofa, estudou filosofia. Então, que cabeça maravilhosa essa moça. Você já viu ela cantando, Marcos? Não vi, não conheço ela cantando. Canta divinamente. Tem até um filme. A Vera Viel, ex-modelo e apresentadora brasileira, 42 anos, casada com o Rodrigo Faro. Eles têm 3 filhas. E, finalmente, o Paulo Henrique Ganso, futebolista brasileiro, completando hoje 28 anos. Eu não sei se vocês que são conhecedores de futebol, um grande craque. Está no Sevilha, na Espanha. Gustavo Vitorino, tu tá bravo? Não, é que eu tô preocupado porque hoje os Estados Unidos ontem decidiu sair da Unesco. Era um dos assuntos que eu ia propor agora. E imediatamente, 24 horas depois, Israel decide sair também da Unesco. E tem mais pelo menos 4 ou 5 países que devem anunciar sua saída. A discussão começou porque a Unesco, que é responsável pelo aspecto cultural, educacional, patrimônio, desenvolvimento de tecnologias, patrimônio, enfim, estava se mostrando absolutamente ideológica, né? Israel vinha sendo atacada na Unesco e os americanos entendem que também o populismo de alguns países, o socialismo de alguns países também começou a tomar conta da direção da Unesco e das decisões. Então o que aconteceu? Hoje o Netanyahu veio a público dizer o seguinte: Israel está se retirando da Unesco porque a Unesco está querendo mudar a história. E o Donald Trump anunciou isso porque anunciou a saída da Unesco, porque também os chamados países socialistas, os países que têm digamos assim, uma ideologia mais à esquerda, estão também tentando demonizar os Estados Unidos ao longo da história. Como a Unesco orienta aspectos educacionais, culturais, enfim, patrimoniais ao redor do mundo, o que acontece? Essas duas nações se sentiram revoltadas e saíram. Mas não é a primeira vez, Magda. Os Estados Unidos já tinha saído uma vez. O Ronald Reagan uma vez tirou também, porque ele entendeu que a União Soviética tinha muita pressão, os comunistas tinham muita força dentro da Unesco nas decisões sobre os registros históricos. Os Estados Unidos, o Ronald Reagan saiu. Depois, acho que foi o Jimmy Carter. O Carter que trouxe de volta para a Unesco. Agora os Estados Unidos saíram outra vez. Isso. E Israel saiu também. E tem mais países que devem sair. E o que isso influencia? Apenas em aspectos históricos e culturais. Porque eles entendem que estão sendo reescritos capítulos da história que até hoje eram tidos como verdades absolutas. A ideologia está reescrevendo a história. Tipo? A ideologia. Não, a alegação de Israel é que estão demonizando os judeus, transformando eles em monstros, isso e aquilo, que não sei o que o Oriente Médio, que é a culpa da guerra do Oriente Médio, exclusivamente os judeus. E os Estados Unidos têm reclamado do avanço do pensamento comunista, do pensamento socialista dentro da Unesco. Querendo mudar, inclusive, aspectos da história da América Central até da América do Sul, até da América Latina. Então, assim, como os Estados Unidos não estão concordando, eles se retiraram. Hoje Israel se retirou também e acho que vai ter mais países se retirando. Pelo menos 2 estão muito propensos a sair. Canadá e a Inglaterra. Canadá e a Inglaterra estão pensando em sair. É uma discussão, porque, assim, o que é a história? A história é o que eu contei para você, que você vai contar para os seus filhos. Sim, é o legado. É o registro histórico. Só que nesse meio tempo estão tentando mudar esses registros, estão tentando mudar essa conduta da avaliação do que é histórico-cultural. Mas sabe por que os países da esquerda pensam, Vitor? Eles pensam que a história está sendo muito escrita pelo lado do vencedor nos conflitos. Matou. Então, os Estados Unidos escreveram uma história, de repente, até deturpada, até. Caso que os Estados Unidos, o Japão ficou vilão, e os Estados Unidos largou 2 bombas atômicas nos caras que estão até a geração agora. Chicão, olha só. Eu acho que o registro histórico se faz com a narração de fatos, sem fazer juízo de valor.
certo? Então vamos lá. Por que os Estados Unidos atacaram o Japão? Estava em guerra. Não, coisa óbvia. Tá, peraí. Por quê? Que guerra? Quem atacou primeiro? Tá. O Japão, o eixo declarou guerra aos aliados. O Japão atacou Pearl Harbor. Os americanos contra-atacaram. Tudo bem. Certo. Então, na Europa, vamos pegar a história da Segunda Guerra Mundial na Europa. Quem foi expansionista a ponto de ir para o norte da África, inclusive? Tudo bem, foi a Alemanha. Com as divisões Panzer. Eu estou falando na questão do Japão e dos Estados Unidos, porque eu acho, Vitorino, que o Japão já estava no final, né, mano? Ele não tinha mais chance. Pô, os Estados Unidos poderiam ter tirado uma bomba na Baía de Tóquio e mostrar o que seria um artefato atômico. Não, lançaram uma Hiroshima e Nagasaki é demais também. Bom, então eu vou usar a expressão que você usou. Estavam em guerra. Amigo, não tem bonzinho em guerra. Tá, então serve a arma química, arma tudo, então. Não. Então, quando rola a arma química... Chicão, a questão não é serve ou não. Eles estavam em guerra. Os americanos tinham um armamento melhor. Por que não usar? Entendeu? Se tu vai me dizer, mas por que eles não largaram na Baía de Tóquio em vez de largar sobre uma cidade? Bom, foi uma decisão de guerra, mas estavam em guerra. Estavam em guerra. Olha bem, não estou defendendo os americanos, não estou defendendo a ação dos americanos. Só eu acho que é indefensável. O que nós estamos fazendo é um relato histórico. Agora, você não pode mudar a história. Quer ver uma coisa? Você já viu como tem gente aí querendo reescrever a história do Brasil? Tem gente querendo reescrever a Revolução Farroupilha. Dizendo que... Estão dizendo um monte de bobagem. É verdade, É verdade. Tá cheio de... perceberam o que as pessoas estão dizendo, eles estão... Tá cheio de bobalhão aí, tá cheio de bobalhão aí querendo... Tá cheio de bobalhão aí inventando coisas, querendo reescrever a história da Revolução Farroupilha, a história do Rio Grande do Sul, a história do Brasil, dizendo que o Dom Pedro II, Dom Pedro I, que é dono não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, que a Revolução Farroupilha era uma revolução de burguês, que não sei o quê, sabe? Bobalhões querendo reescrever a história do Brasil, que está escrita há muito tempo por historiadores. Agora tem gente que quer aparecer, tem gente até com programa de televisão nisso, sabia? Para começar, mudando o nome a realidade é que todos os heróis eram seres humanos. E todos eles tinham as suas falhas. Sim. Por exemplo, Estados Unidos. Para mim, o maior herói americano da Guerra da Secessão, depois do presidente Lincoln, foi o general Robert Edward Lee, porque ele foi fiel às suas origens e não aceitou se bandear para ser o comandante-geral das forças do norte, dos Yankees. Ele foi convidado pelo presidente Lincoln. O que ele disse? Presidente, me desculpe, mas eu não posso aceitar. Eu sou da Virgínia, eu sou sulista, eu vou lutar ao lado dos meus irmãos. Chama o presidente Jefferson Davis, o Robert Lee entrega a ele um comando, não um comando geral. Tanto é que, após o término da Guerra da Secessão, já morto o presidente Lincoln, o novo presidente chamado Andrew Jackson chama ele e diz o seguinte: o senhor está perdoado de tudo. Ele foi viver na sua fazenda, criou uma universidade e viveu os seus últimos dias lá. Esta é a história dos grandes heróis. Todos são homens. Agora, o que não pode se mudar é a história. A história é quando é real. Existem histórias aí, histórias que a gente sabe que não são reais. Que qualquer estudante, qualquer menino que procura a Wikipédia e tal, ele vai ver que aquilo é uma absoluta mentira. E existem muitas mentiras que são pregadas como verdade. Inclusive, meu caro Vitorino, na área política, que a gente sabe, né? Política internacional. Agora, vou falar para você de heróis que nós no Brasil não valorizamos. Nós temos heróis de guerra. Foram 2 ou 3 soldados. Veja só, eu estou me penitenciando porque eu não sei o nome deles. E sabe quem os homenageou? Os alemães. Os homenagearam no ano passado, num concerto militar na Alemanha. Foram 2 ou 3 soldados brasileiros que se ofereceram para ficar para trás na tomada do Monte Castelo para segurar as tropas nazistas. Eles se dispuseram a morrer pelo Brasil, morrer pela guerra, morrer por um ideal. Eles ficaram para trás, nós vamos segurar o reforço deles. Vocês avançam. Eles conseguiram segurar por 14 horas as tropas alemãs. Foram 2 ou 3 soldados brasileiros que foram mortos e o Brasil até hoje sequer conhece o nome dessas pessoas, mas eles foram homenageados pelos próprios alemães há 2 anos atrás, numa cerimônia na Alemanha. Agora todo mundo sabe o nome dos boboca lá do Big Brother, essas coisas. Mas isso é verdade. Os nomes desses heróis... Pergunta quem foi Mascarinha de
Moraes? Não, eu queria que pelo menos alguém contasse a história na televisão. Fazem programa sobre tanta coisa, que contassem na televisão a história desses brasileiros que eles sabiam que iam morrer e eles se ofereceram para ficar e segurar por 14 horas as tropas que dariam reforço e impediriam a tomada de Monte Castelo. Os pracinhas brasileiros não tinham nem camiseta para aquele frio da Itália, 20 graus abaixo de zero. Passaram fome, passaram sede. As armas eram todas americanas. Foi uma humilhação total. E eles foram considerados... O Vitorino falou Esses são heróis. Esses são os heróis. E tem idiota que critica, sabia? O William Vac foi um que fez um livro sobre a fé. Criticam, ironizam e debocham da participação brasileira na Segunda Guerra. Sim, foi uma participação pequena, porque o Brasil é um país militarmente pequeno, insignificante. E foi o único país da América Latina. Foi o único país. Mas estava lá. Foi o único. Ele foi o único país a participar da Segunda Guerra Mundial, o Brasil. A Argentina não foi, México não foi, só o Brasil. Alemão até. Estou tentando lembrar o nome de um cineasta brasileiro, acho que é o Silvio Tendler, um de cabelo comprido. Assim, Silvio Tendler é um loiro de cabelo comprido. Que fez um filme ironizando e debochando da Força Expedicionária Brasileira. Os pracinhas. É porque é brasileiro. Deve ser da turminha que gosta de vela. Chico não falou que a mulherada gosta de argentino? Não pode falar nisso. Gustavo Vitorino, nosso telespectador Hermes Malman, mandou um e-mail para nós falando sobre a anuidade do Sindicato de Corretores. Ele disse: tenho clientes corretores que estão com este mesmo problema. Quanto a pessoas do Cresci, que fazem parte do sindicato, ele dá nomes aos bois. Tem um tal de Martim e um Godoy. Atenciosamente, Hermes Malman. Pois é, acho que isso aí o Ministério Público Federal tinha que intervir, porque na verdade será trabalho do Ministério Público do Trabalho para resolver isso, né? Mas parece que não resolveu, sei lá de que lado está. Pô, isso aí é uma coisa para... A Justiça do Trabalho tem que preservar o trabalhador, tem que preservar a atividade laboral. Agora, deixarem o contra-cheque, o bolso do trabalhador, se transformar em fonte de renda para espertalhões, isso não pode, gente. Voltando ao nosso assunto lá do começo do programa, boa noite, dona Magda. Esse Ulisses Guimarães foi o responsável por colocar todos os cidadãos brasileiros nessa prisão chamada Construção Cidadã, essa marra do Brasil, graças a ele. E o Marcelo Denilson Gonçalves concorda com o Vitorino em gênero e número, Marne Barcelos. Pois não. Que essa Constituição que aí está é uma verdadeira porcaria. Serve apenas para farra e bandalheira das ditas instituições funcionantes e em plena harmonia com a safadeza. Então ele aprenda a votar melhor. Votar melhor para que seja feita uma nova Constituição brasileira, porque essa que nós temos e essa que está sendo jurada. É essa que o Exército Brasileiro jura, que a Força Aérea Brasileira jura e que a Marinha Brasileira jura e o presidente jura. Então não há como mudar. Vamos mudar, mas vamos chamar uma nova Constituinte. Esse é o problema. Nova Constituinte. Quem é que pede uma nova Constituinte? Quem é que está pedindo? Ninguém está pedindo nada. O pessoal está contente com isso. Atacar é muito fácil. A turminha lá de cima está bem fechada, está bem blindada. A tal de Constituição Cidadã, essa é uma porcaria que... o Marne usou bem a expressão. Na nossa Constituição, todo mundo tem direito. Mas eu falo isso todo dia. Ninguém tem dever nenhum. Não tem nenhuma expressão, não tem um dispositivo que diga assim, é dever do cidadão. Não, é direito do cidadão, não sei o quê. O cidadão tem direito, não sei o quê. Todo mundo tem direito, ninguém tem dever nenhum. O resultado é essa esculhambação de país. Carla, sabes que sou corretora. Gaúcho acha que comprar imóvel ainda é vantagem. Compra casa em condomínios como Malibu e Enseada, pagando 2,5 milhões para usar 1 a 2 meses e usam isso como vitrine. Como o Chicão fala, que é o tambor. É o tal do tambor. Na cidade procuram imóveis medianos. Enfim, não dá para entender. Abraços, Perla. E aqui ela diz ainda que tem livros que não estão mais em circulação e se consegue pelo aplicativo que a Cris falou, que é o Kindle. Não é aplicativo, é um aparelho. Um aparelho Kindle é o Reader, uma coisa assim. É o leitor, né? É leitor, E mais um suspeito
estuprador foi preso em São Paulo, né? Ele foi preso acusado de estuprar uma mulher, mas mais 14 mulheres o reconheceram na delegacia. E como ele agia? Ele enganava as mulheres, obviamente, e ele usava um distintivo da Polícia Federal e uma arma de brinquedo. E quando ele foi preso, ele estava com esta arma e acham que ele estaria prestes a pegar uma nova vítima, né? Ele já foi vereador na Bahia, em Jussiape, e é filiado do PRB. E também estava tentando ser deputado estadual. Olha, Dona Jéssica, a gente não pode confiar em mais ninguém. Dona Jéssica, é muito fácil iludir uma mulher? Pelo visto é, né? Eu não sei. Ele se apresentava como policial. Ele se apresentava como policial. Aí o cara já foi vereador na cidade da Bahia. Aí o cara se apresentava como policial. Tinha um distintivo falso. Como é que tu não vai confiar numa pessoa dessa, né? É difícil. Bom, não sei. Não sei. É perigoso. Hoje em dia não dá pra gente julgar, hoje em dia tem que desconfiar de tudo e de todos. Então tu desconfia de mim, então. Tu eu não confio, né? Desconfio. Não, ele não chega a desconfiar de ti, ele não confia. Vitorino. Tu acha que alguém enganar alguém na cidade mais, assim, cabreira do Brasil, Porto Alegre, 35 anos, todos os dias, eu e o Bibo somos os únicos dois que sobreviveram todos os dias fazendo televisão. Em Porto Alegre ninguém consegue enganar, Magda. Esse é o meu cartão de visita. Não, tu não consegue enganar, mas muita gente consegue enganar. Os mulheres se enganam, eu não, porque eu sou um cara muito honesto. Tá, mas Vitorino, se uma mulher conhece um homem que não conhece, né? Conhece num dia. Não, então, então ela não conhece. Ela conhece ou eu conheço? Vamos organizar esse papo. Ela conhece ou não conhece? Vamos que conhecer é ela relativo, né? entra em contato com um homem, né? Pela primeira vez. Ela tem como investigar ou fazer, se ela conhecer de alguma forma. Mas as pessoas quando querem uma coisa... Tem alguns sinais. Tem alguns sinais. Mas sempre é possível observar alguns sinais. O Madre Pelletier depende da necessidade. Como é que vai identificar? Observar alguns sinais. Por exemplo, pessoa que não usa cartão de crédito. Pessoa que só usa dinheiro. Pessoa que não dá, pessoa que não... Eu não uso cartão de crédito. Eu também não uso. Tu não usa nada, tu não usa nada. E o cueca ele usa? Que isso? Olha, não usa nada. Não, eu sei. O cara não usa nada, não usa cueca. O que ele falou? O Mário perguntou se ele usa cueca. Pois é. Diz que ele não usa nada. Não sei quem. Não, ele usa fio dental, né? Das fotos. Fala sério. Tá, o cara, ele não usa cartão de crédito, só usa dinheiro. É um fator a ser observado. Outro fator a ser observado, não dá nenhum telefone fixo. Só dá telefone celular. Eu não tenho telefone fixo. Tem telefone fixo, Gustavo? Eu não tenho telefone fixo. Eu sou esse cara, então. Eu tenho, mas não uso. Qual que é o telefone legal? Eu uso cartão de crédito. Pessoa que não tem endereço. O endereço normalmente é importante exatamente para você ter um referencial. Aí o sujeito Chicão não tem endereço? É que eu moro... Chicão quase perdeu, mas... Eu moro com o sujeito com a minha filha, com a minha avó. O escritório no shopping. Eu moro com os amigos, com um grupo de amigos. Assim, são vários indícios. Ô, Vitorino, sabe qual o outro indício? Ele sabe qual o outro indício? O cara, hoje em dia, tá? Que não tem rede social. É muito raro. Também. Pois é, mas qualquer um pode criar uma rede social também, né? Ou então ele tem uma página... Não tenho Face, não tenho WhatsApp, não tenho não sei o quê. São vários indícios, né? O que significa que Chicão quase perdeu o endereço? Quase perdeu o endereço. Não, ele teve que retomar a sua propriedade, entendeu? A pessoa quase tinha um assentamento. Eu perdi há anos atrás. Fizeram uma ocupação da tua casa. Eu dividi o imóvel por 300. Que barbaridade. Se eu pagasse a mulher, era mais caro que o imóvel. Seu Vitorino é de uma agressividade... O que o Vitorino falou? Não repete. Não vai repetir. Ele falou aí? Não vai repetir. Foi de mim, foi? Não foi de ti, foi dele próprio. Foi mais uma sua conversa. Mas, no caso, voltando àquele assunto, se o homem tiver, né, rede social... Ele não falou de ti, ele não falou mal de ti. Não falou mal de ti. Mas, voltando àquele assunto, isso não dá bola. Se a pessoa tiver, pode ser tanto mulher, homem quanto mulher, né? Se a pessoa tiver rede social, também dá pra gente dar uma investigada. Tá certo que as pessoas não liberam tudo nas suas redes sociais, mas olhar os amigos, se tem comentários em fotos. A bem da verdade A bem da verdade é a seguinte, tá cheio de história mal contada por aí, e na cara das pessoas elas não enxergam. Elas querem acreditar. Isso é verdade. A mulher tá pela
a bola 7 e abraça o cara. Não, tem isso. Tem a coisa... No comprador de São Paulo. Ah, entendi. Tá. Não sei, a Jéssica estabeleceu um papo cabeça ali na ponta da mesa com... Sim, eu tava tentando saber. Eu pensei assim, eles querem que a gente saia? Eles querem que a gente saia? Não, Magda, eu acho que tem que ser o seguinte, né? Eu acho que tem muitas mulheres que gostariam de saber como identificar um possível estuprador. Olha, Jéssica, atualmente eu acho que elas não querem saber nada. Elas querem. Elas querem. Só querem fazer do bife. Elas Tem querem. medo de ser estuprado. Não, moça. Não tem medo. Que? Um dia 2 gatas foram na minha casa, não conhecia, com uma caminhonete. Oi, Chicão, tu mora aí? É tu? Quero sair contigo, nem sei quem tu é, querida. E tu? Eu não saía. Eu tinha medo. Nota 7,5, legal. O Vitorino, uma Miss Universo, entende? Mas eu não saí, larguei a operação. Obrigada pelas dicas, viu? Vitorino, não me olha com esse olhar. Atrás, parar. Mas olha o que ele disse aí, cara. O que ele falou? Nada. Posso falar? Sou proibido pela dona. Nada. Deixa eu falar. Essa hora já tá... Não tá. Não, o doutor Otávio tá acordado. O doutor Otávio É, tá acordado, veio que tá batendo em mim. Ele tá dormindo já? Por causa dos teus verbos. Teus verbos, As tuas citações, eles que não tá aguenta gostando mais dos nada. bico. Parece que já tocou até o telefone Ele vermelho. deveria tocar pra mim, então. Não. Mas A ninguém responsável tá falando, sou eu, né? Tu sabe? Responsável sou eu. Tu sabe como é que é, né? Teu para-choque. Infelizmente. Ô, Magda, Fala. tu conheceu a Hebe? Chegou a conhecer a Hebe? E o Marlon? Sim, o Marlon também. O Marlon era amigo dela. O Marlon teve um caso. Pois hoje estreou em São Paulo o musical Hebe, que é do Arthur Chechel. Que escreveu um livro sobre ela, né? Eles criaram a plataforma Hebe Forever, que compreende o livro, a biografia da Hebe, que foi lançada em março desse ano pelo Arthur Chechel, o musical, que vai ter direção do Falabella, que ele tem um histórico de musicais, ele pegou alguns musicais até da franquia Broadway e trouxe para o Brasil, né, para reeditar numa versão aqui no Brasil, e agora está fazendo da Hebe. E o próximo passo é um filme contando a história da Hebe. Estreou hoje em São Paulo. Vontade de ver, né? Muito bacana, deve ser, porque a Hebe efetivamente é. Foi a primeira dama da televisão. A Hebe Camargo efetivamente é uma dama da televisão. E ela, com Assis Chateaubriand, foi buscar as primeiras televisões, os aparelhos de televisão que chegaram no porto do Rio de Janeiro. Sim. Ela foi com o Assis Chateaubriand receber aqueles aparelhos. E ela se transformar nesse mito que ela se transformou. A Hebe e televisão é uma história só. É uma história só. Né? Maravilhosa. Eu queria muito assistir. Tomara que venha a Porto Alegre ou que eu viaje para algum lugar onde tem Os primeiros televisores que foram comprados, junto com o equipamento RCA, que veio dos Estados Unidos, foram instalados na rua 7 de Abril, onde ficava a sede dos diários e emissoras associadas. Então, eles compraram 100 televisores, espalharam ali na rua e outras lojas onde pegassem bem o sinal incipiente da televisão naquela oportunidade. O canal era Canal 3 TV Tupi Difusora, era o nome da estação. E a primeira a aparecer foi a Lolita Rodrigues. Que era muito amiga da Hebe Camargo. Que era garota propaganda? Isso, né? A Lolita Rodrigues, aqueles olhos verdes, morena, de olhos verdes, muito bonita, conheci também há muito tempo, né? Você conheceu também, né? E a Hebe... Só um parênteses, como é que era mesmo o nome do marido da Lolita que fazia Ayrton Rodrigues. E a Hebe teve programa de televisão em Porto Alegre, cujo diretor e o suíte, o cara que cortava, era o nosso Sérgio Reis. O Sérgio, querido professor Sérgio Reis, querido amigo. Meu professor na FEPLAN. Isso, ele era o homem do corte, ele é uma grande figura, um homem maravilhoso. Hebe Camargo, muita saudade. Muito bem. Gustavo Vitorino, vou ler pra ti uma coisa aqui. Aí vem. Tu já sabe, né, Gustavo Vitorino? Não, eu vou ler outra coisa, eu vou ler sobre o Uber. Não, pode ler. Não, é que agora eu já perdi aqui. Ela falou, não, ela Tô habituado a ser xingada. porque ela perdeu. Hã? O senhor comeu pimenta, seu Vitorino? Estou habituado a ser xingadão, comi... Deixa pra lá. Ele tá com o nariz vermelho. Olha, isso foi sobre o programa de ontem. Foi sobre o nosso programa de ontem, Os caras tiraram faculdade por correspondência. É diferente. O que é? Que o Vitorino tirou a faculdade por correspondência. Por que é isso? Por que tu tá dizendo? Não tem a delicadeza, a Cris falou agora. Ele é desabrido.
Que é isso, Chico? Tu vê com uma linguagem que não existe mais. Que não é aberta. Desabrigo? Como é que uma mulher dizendo que tu é desabrigo? Desabrido. Porque o Mari que dá o braguetaço final, né? Pegar uma mina com grana. Eu já criei pra ele o caminho. Começa no Carlos São Rafael, vai pro Café do Porto. Imagina o Lembra ontem que nós falávamos sobre Uber? Capacidade de preço não Tá. Aí o nosso telespectador, Vladimir... O de estudo, ele não leva enquadrado. Tinha que levar uma moldura. O que tá acontecendo aí? Eu não sei. É que passa dessa hora. Passa, vai ficando tarde. É igual a criança, a gente vai começando a ficar cansada e a gente já não raciocina direito. O seu Vladimir de Lemburg... O raio que nos partiu. Exatamente. Esse foi o raio. Esse é o efeito do raio que nos partiu. Ele nos acompanha há muito tempo, ele tem saudades do Clóvis Duarte, e ele diz assim, que decepção com o seu Gustavo. Ensinando como ser menos roubado por esse app ladrão e ilegal. Pois já sabe que vai ser roubado um dia. Fala que os outros são pseudos. És o que colaborando com esse predador ladrão que, como bom advogado, sabe que é ilegal e está evadindo só de Porto Alegre em torno de 30 milhões mensais e mais de 1 bilhão mensal do país. Roubado graças aos 25% de cada viagem feita por quem vive reclamando dos políticos corruptos e sabe que esse app só está funcionando graças a esses corruptos. Abram seus olhos, estão ajudando a quebrar o país que precisa se reerguer. Por enquanto que se discute mentiras, o predador agradece. Quase 60 mil reclamações em um ano no site do Reclame Aqui. E sempre entre as 3 piores empresas do ranking. O único número que divulgam é que estão com prejuízo por excesso de propina, só se for. Quem anda nesses apps ilegais não tem direito de reclamar de corruptos. É o que disse o seu Vladimir de Lemburg. Lembra onde que tu falou que tinha feito um cartão de crédito só para usar o Uber e que se eles por acaso sacaneassem no cartão que tu não ia dar bola? Vamos lá, qual é a ilegalidade que tem nisso? Não, a primeira coisa não é ilegal. Não é legal. Segundo, o Uber não é ilegal porque, ao contrário do que o senhor diz na sua missiva, o Uber foi votado e é legalizado em Porto Alegre. Tem uma lei que rege e no a mundo atividade todo do Uber. Tem Uber, tem pequeno então, assim, Uber. Qual é a ilegalidade? Eu aceito parte dos seus, pelo menos algumas coisas que o senhor diz ali realmente tem fundamento. Mas parte dessas coisas que o senhor diz e que tem fundamento, eu aceito se o senhor me explicar. Por que da minha casa até o aeroporto eu pago R$30 de táxi e pago 12 de Uber? Se o senhor me explicar isso, aí eu... mas não tem explicação. Cara, nada a ver. Olha, mas vai cair uma maior tempestade, mais um raio. Parte dos teus argumentos eu aceito. Tá bem, amigo? Tá bem, hein? Boa noite. Porque algumas coisas que ele falou ali não são verdadeiras, né? É ilegal. Não é ilegal. Não é ilegal. Tá regulado. Gilson Cardoso. Eu ensinei a burlar a lei. Não ensinei a burlar a lei nenhuma. Tu fez um cartão de crédito dentro da lei para usar ao teu bel prazer. Eu ensinei as pessoas a serem precavidas. Exatamente. Inteligente. A favor informar ao senhor Chicão, diz o nosso telespectador Gilson Cardoso, que os táxis têm a bandeirada para ter um valor mínimo, pois se o táxi arrancar e andar 500 metros, o valor seria menos de R$2. Ninguém vai pagar 500 metros, não existe essa coisa. Eu posso terminar de ler? Com licença. Obrigada. Não por mim, porque não fui eu que escrevi, é só para o telespectador. Seria menos de R$2 pelo valor percorrido. E na Uber, se você percorrer os mesmos 500 metros até 2 quilômetros, também tem o valor mínimo. Qualquer pagamento de frete e entrega, todos têm um valor mínimo. Apenas os táxis aparecem no início do taxímetro, mas os outros aparecem no valor na hora de pagar. Os táxis não têm 50% de desconto na compra de um carro, e sim 27%. Obrigado a todos, Gilson Cardoso. Então o táxi tem que ser o preço do Uber, então, no raciocínio. Não sei. Então, eles estão lutando pela vida deles. É isso aí. Eles têm reserva de mercado. Concordo com o Chicão. O Uber é o meio de transporte excelente. Está definitivamente implantado como um meio de transporte em Porto Alegre. Francisco Simões Pires. Mas, dona Magda, essa moça que está ao meu lado,
ela abordou com muita propriedade. O Uber está ajudando muita gente a sair do desemprego. É isso que ela abordou agora, eu achei que foi absolutamente preciso. Que muita gente não consegue emprego. Tem um carro, vou trabalhar no Uber, vou faturar alguma coisa. E o Uber facilita, ele subsidia o aluguel do carro até nessas empresas. O taxista, o cara que era motorista... complementa a renda no Uber também. Teve um Uber que eu peguei que ele foi gerente lá no Polo de Rio Grande e perdeu o emprego, é óbvio, assim como tantos, né? E que voltou para Porto Alegre e não conseguiu se recolocar no mercado e que estava dirigindo o Uber. Ele disse, foi a solução que eu encontrei. Que eu já dirigir o Uber e agora sustento a minha família assim. Eu já peguei de Uber jornalista. Também já peguei. Tem muita gente que complementa a renda, né? Que trabalha no seu emprego fixo em um horário e trabalha no Uber. Tem gente que era motorista de táxi, trabalhava para dono de táxi e agora é dono do seu carro. E muitos alugam o carro. A nossa telespectadora é médica, chama Aiglis Pep, e diz o seguinte: recentemente solicitei um táxi e como a corrida era muito curta, o taxista negou-se e fez cara feia. Isso. Nos Estados Unidos, em Nashville, visitando minha filha e netos, e nos deslocamos por lá com Uber. Uma diferença, fomos muito bem atendidos, inclusive em um deslocamento de 3 quadras após uma festa onde poderíamos ir caminhando. Isso é democracia, pessoal. O que eu não entendo no táxi, não pelo aplicativo, mas quando tu pega o táxi normal, tem uma tabelinha ali do preço, né? Bandeira 1, bandeira 2. E se o motorista tem que carregar as malas do passageiro dentro do carro, ou um pet, um cachorro, ou um gato. Ou as compras. Também cobram. Eles cobram por Eles cobram por fora. Se vai ao mercado, leva aqueles pacotes do mercado. Cobra. Por que isso? É um absurdo. Porque eles podem. Hein, Vitorino? Isso aí? Eu acho errado, mas a lei permite, né? Por isso que ninguém A lei do município. Sim, o motorista esses dias me falou que o Uber chegou e a população debandou para ele não está fazendo nada de ilegal, ele tá... Não, pode, mas pode não cobrar, mas se ele cobrar, ele não está cometendo nada do mercado. Mas é um esses dias eu peguei um taxista e ele me disse que o pet, o cachorro ou o gato, é porque às vezes as pessoas entram com o seu animal sem a caixinha, né? E aí eles sujam com pelo, sujam o carro inteiro. Quando não rasga, estofamento. Também, mas tipo, eu carrego o meu gato na caixinha sempre, tu não tem sujeira. É gato ou gato? Gato. Eu larguei essa operação muito... Não precisa cobrar. Mas tu tinha um gatinho? Tinha 2 lá, eles detonaram toda a sala. Você tinha gatinho na sua casa? Gatinho. Eles afiavam as unhas no sofá aí de é que couro branco. Tem que ter um arranhador. Tudo. Cortina tudo. Não quero mais saber dessa operação. O gato tem que ser ensinado. Gato agora só de brincadeira aqui. Mas a sala sempre cheirosa, bem, coisa bonitinha. Horror bichinho de pelúcia bichinho de pelúcia. Você ia dessa história, Essa história é seguinte, tá na deprê, tomo diazepam e vou dormir. Eles ronronavam. Eu quero saber de gato, cachorro. Imagina, não deviam ronronar nunca, porque eles só ronronam pra quem eles gostam. É mesmo? Mas eu nem quero que gato gosta de mim. Nem quero gato e cachorro gosta de mim. Muito obrigado. Mas ele se acha o gato? Ele é o gato. Ele se acha. Ele é o gato, o gatão. Não, na verdade. O Manuel Azevedo tá meio sem juba. O rei da selva. Tá meio sem juba, né? O Manuel Azevedo disse que foram os taxistas que pediram um raio. Não duvido. Eles não podiam atacar o Vitorino no mundo da verdade. Eu acho assim, as pessoas têm direito de manifestar a sua opinião. Claro, imagina. Claro, tá todo mundo defendendo o seu lado, né? Mas tem coisas que não dá pra... Só que a população também defende o lado dela. Esse é o problema. É difícil Entendeu? hoje você... Todo mundo tem um lado. Você vai contra uma população inteira. O lado é o preço, Vitorino. É mais barato. O lado é o bolso. É o bolso. Todo mundo baixou os preços, tudo que é tipo de profissão. Até aquelas profissões. Todo mundo tem um lado negro. Tem oferta? Tem oferta. 300 pila, 2 horas mais Uber. 300 é uma tabela antiga. Ô, Vitorino. Para pagar no cartão, no cheque para datar. Ei, Vitorino. Não, então não baixou o preço. E aceita passar das 2 horas. Ei, Chicão. Todo mundo tem um lado negro. Tem a tolerância. Qual é o teu lado negro? Não tem lado negro. Negro é brincar com a vida. Eu sou fair play todo dia. Tem o fair play. Tu viu que o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, distribuiu uma nota à imprensa nesta quinta-feira com relação a lado bem falasse aqui ontem sobre as loucuradas do Meirelles, né? Sim, o senhor Meirelles. O Scaff disse que não concorda absolutamente com esse aumento de tributo e que o pato vai voltar para a rua.
Sim, porque, Magda, olha o que o senhor Meirelles disse. Não, nós estamos, no Ministério da Fazenda, nós estamos estudando o PIS e o CONFINS. Estamos estudando modificações. Aí disse, mas isso não quer dizer aumento de imposto. Hello? Como assim? Como assim? Nós estamos estudando o quê, então? A mudança da cor do papel da guia de pagamento? Ah, para, não dá, é só imposto. Gasolina, o gás de cozinha subiu 45,3% em 2 meses. Essa sacanagem da Petrobras continua. Só, Magda, a expressão é grosseira, mas é verdadeira. Só mudaram as mosquinhas. É verdade. O resto tá escancarado. Ele não cozinha em casa, viu, cara? Como é que é? Ele não cozinha em casa. Ele só... ele almoça em restaurante junto? Ele só esquenta no micro-ondas. Só esquenta. Tem muitos restaurantes aqui. Muitos restaurantes. E o micro-ondas que ele ganhou foi presente ainda. Foi. Agora, dia 6 de dezembro, eu estou fazendo aniversário, quero saber que a bancada vai me dar de presente de aniversário. Não vê? Isso aí é muito nada. O Vitorino diz que tem um presente especial. Qual é o presente, Vitorino? Um bolinho. Vibrador Big Extra. Vibrador. Barbaridade. Como é que permite isso aí? Tu que permite. Ele vai me dar de presente um vibrador. Tu que permite porque tu puxa esses assuntos com ele. Vê se ele diz isso pra mim. Eu vou usar vibrador? O que é isso? Big Extra Large XXLS. Não precisa, querido, ter uma agenda muito fechada. Quisera tu. Pois é, Buxara, Tá pra te ajudar na parada. Pra te não chegar a Bangu na operação. A Bangu na operação. Tá falando igual o Chicão agora. Ele que criou essa Ah, mas expressão. não precisa se rebaixar o nível. Conversa rasteira. A favela agora é lá, Você não é sabe aqui. como é que se cura veneno de cobra? Sabe? Com o próprio veneno. Vibrador. Dona Magda. Pois não, seu Mário. Mas tu que usa vibrador, a pessoal gordinha. Tem uma coleção. Tá gordinha atrás. Tem uma coleção. Um pessoal de Atenção que o Palhoça, Mário Barcelos está dando uma de notícia. Palhoça, Santa Catarina, resolveu dar uma despertinho, né? Vamos ao Uruguai comprar uísque e vodka. Aí pegaram o carrinho de... Como é que é? É uma DKV, é uma DKV. Chegaram lá Achei que ele estava tirando em leite. Aceguá. É um veículo. Chegaram em Aceguá. Eles compraram 216 embalagens de uísque, 100 garrafas de vodka. Aí, quando chegaram ali em Osório, foram apanhados pela polícia. Osório? Perderam tudo. Descaminho. E agora? Sacanagem. Essa esperteza de ir lá para Ribeira, vamos comprar 2 caixas de champanhe, de vinho e tal, blá, blá, blá. Esse é um maluco comprando lá. Vamos comprar, é mais barato, realmente não vai Mas tem acontecer muita nada. gente que está fazendo isso. Aí Diz que é uma barbada. é uma barbada. Aí passa por ali e não acontece nada. Aí vou de novo buscar, tá ótimo. Na terceira vez pega e aí... Puxa vida. Acima de $300 paga 50%. Quer dizer, se for $1.000 vai pagar, se sob $700, 50% de imposto. É só isso que tem que pagar. Isso se declarar na alfândega. Se passar sim. por descaminho, a multa é de 100%. Mais o processo. Não vale a pena comprar bebida na fronteira, não vale. Não, comprar 2 litros, 3 Acho litros, que não, tudo sabe? bem. Porque a Freixenet que eles compram muito ali, tá 38, 40 pila. Hoje tu compra praticamente nesse Não, preço. tá 38, 40 pouco quilos. mais uma Tá M Chandon. 50. Dá 50 e poucos reais. A M Chandon tá mais barata aqui. Tu compra por de 40 a 60 pila. Acho que não, Chico. Compra. E tem uma Garibaldi Mandrake que ela tem o rótulo laranja que parece que é Vive Glicol de noite. Bom. Então a mulher pensa, tá tomando Olha, Vive Glicol. 19 quilos. Isso aí é outra coisa. Isso é outra coisa. Isso tem outro nome, isso. A mulher tá chegando na tua casa bem escura. Enganação. Já que falou em champanhe, eu vou anunciar aqui em primeira mão, a Casa Valduga está confirmado, vai lançar o champanhe preto de volta. Champanhe escuro feito à base de uva Cabernet Sauvignon. Espumante, perdão. Espumante à base de uva Cabernet Sauvignon. Champanhe preto. Só isso. Champanhe. É espetacular. É o hábito de dizer que ela o espumante produzia, mas tudo que produzia exportava. E aí ela parou por um tempo porque o custo é muito alto. É de umas. Você... Alô,
Alô? Né? Quem não chora não ama. Não, mas eu já encaminhei a solicitação. Para ele. Não, mas é muito legal. A Casa Valduga, aqui do Rio Grande do Sul, está lançando, vai ser a única vinícola brasileira a produzir esse tipo de produto. Acho que é a única da América Latina a produzir esse tipo de produto. O senhor Vistorino, se chegar para ele... Vistorino. Mas é Vistorino mesmo. Se chegar para ele, o Vistorino chegar para ele. Vitorino, eu não tenho um tostão, eu preciso de R$4 para pegar o bus para ir até o centro. Tu vai olha assim, lá. vota. Ele não te dá. Eu nunca vi. Não é possível. Mas ele é assim. Não acredito. Agora, carona, ele é uma pessoa muito gentil. Terminou o nosso programa por hoje. Obrigada pela companhia. Nós voltamos amanhã, logo após o Jornal da Pampa. Beijinho, obrigado pela companhia. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.